E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Né? Então, vamos lá. Para quem já trabalha com Python, deve estar me xingando, né? Principalmente para quem mexe com Python há bem mais tempo. Eu sou só entusiasta, tá? Então, estou aprendendo junto. Esse jeito aqui que eu fiz funciona lindamente se a gente trabalhar aqui toda vez que tivermos que instanciar um novo objeto para simplesmente calcular um único método, tá? Só que qual que é o ponto disso daqui? Quando eu faço underline, underline, ele meio que se torna um objeto, vamos dizer, ele meio que se torna um atributo estático da coisa, né? Então, tipo, eu iniciei ele desse jeito, ele vai permanecer desse jeito até o fim. Vou mostrar um exemplo, né? Isso bem a grosso modo falando, tá bom, galera? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, JS igual a juros simples. Aí eu vou colocar 0 de montante, vou colocar 10 mil de capital, vou colocar 0,5 de taxa e vou colocar 10 meses, por exemplo. Tá? Aí eu venho aqui, aí eu vou. Não quero colocar em cima, quero colocar embaixo. Pim. Aí eu venho aqui, por exemplo, js.calcular montante. Beleza? E eu vou botar para calcular montante. Voltou 60 mil. Tá, é isso daí mesmo. Né? A 0,5 vezes, daqui vai ser, vezes 1,5 vezes 10, né? Vai ser 60 mil. Né? Tanto que a gente vê aqui, ó, se a gente pegar 1,05, 1,5 vezes 10, não, perdão, 0,5 vezes 10, 0,5 vezes 10, mais 1, multiplicado por 10 mil, 60 mil. É o valor certinho. Ah, e se eu quisesse mudar? Ah, lá em cima tá como, por exemplo, underline, underline montante. Perdão, eu quero mudar a taxa. Ah, então eu venho aqui, eu simplesmente faço o quê? Eu pego aqui meu JS, né? Pego o JS, ponto, underline, underline, taxa. Eu venho aqui e simplesmente mudo a taxa. Vou colocar 0,2, por exemplo. Ah, eu quero uma taxa menor. Eu venho aqui e executo. Como é o mesmo objeto, eu posso simplesmente vir aqui e executar novamente. Ele continua a 60 mil. Ele não altera. Não adianta. Eu não vou conseguir alterar esse bendito dessa taxa. Tanto que você der, por exemplo, um print nele, né? Ó, juros simples, objeto, paranã, paranã, em tal lugar, né? Eu não consigo mais alterar esse bendito desse valor. Entre aspas, né? Existem formas, mas a grosso modo eu vou falar que não. Tá? Então, assim, primeiro de tudo, a gente vai refatorar esse bendito. Como? Vamos tirar os underlines dele. Pum, 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 pum. Isso daqui. Ah, e todos os outros a gente vai alterar? Vamos alterar também. Que eu lembrei, Ctrl L que substitui. Vamos ver aqui, editar, substituir. É Ctrl H aqui. Então, localizar, underline, underline, e eu vou substituir por nada. Substituir tudo. Pum. Aqui. Vamos ver se só o init não substituiu. Substituiu. Vamos ver se não substituiu em nenhum outro canto. Né? Não, vou manter aqui. Por que eu vou manter só com o ponto, galera? Porque assim, se eu quiser mudar ao longo do tempo, eu consigo mudar. Então vamos lá. Vou criar um juro simples novamente. Estou refazendo o juro simples, tá bom? Né? Então aqui, ó, tempo, capital, não tem nada com dois underlines. Aí eu venho aqui, instancio o juro simples, vai rolar o mesmo resultado. Pum, beleza? Só que se eu vier aqui embaixo agora, aqui vai ser um outro objeto, né? Porque afinal de contas, eu criei um novo objeto. Eu instanciei novamente, instanciei um novo. Aqui ele continua no mesmo endereço, né? Vou só rodar novamente só para poder ter a garantia. Eu vou calcular o meu montante, continua no 6 mil. Só que agora eu vou fazer aqui, ó, js.taxa, eu vou mudar a taxa para 0,12. Executei. Agora se eu rodar novamente, ó, 22 mil. Ah, eu não quero mais calcular montante, eu quero calcular o tempo. Vou ver aqui, ó, calcular tempo. Por que está dando menos 0,83333? Está dando tipo, um valor muito pequenininho. Se nós viermos aqui em calcular tempo, qual que é o divisor dele? O divisor dele é o capital, ao qual eu tenho,
montante, né, de montante dividido por capital. Montante eu não tenho, montante é 0, né? Montante dividido por capital, menos 1, então 0 menos 1 vai ser menos 1, dividido por taxa. Taxa eu tenho 0,5. Então, vai ser menos 1, 0,83 e o caramba 4. Então, assim, se eu quiser refazer aqui, se eu quiser recalcular o tempo, por exemplo, eu tenho que colocar JS ponto, neste caso, eu vou ter um montante de, vamos dizer assim, 30 mil. Perdão. Eu tenho montante de 30 mil, beleza? JS ponto capital. Aí eu vou colocar que o capital dele é de, vamos dizer, 12 mil. 12.101. 12.101. JS ponto taxa é igual ao quê? É igual a, vamos colocar 0,125. Beleza? Quanto tempo que demorou de 30 mil, de 12 mil e para 30 mil a 0,25% ao mês? Neste caso é ao mês ou ao ano, dependendo do que for. Aí sim vai dar um resultado. 11.803. 11,83, né? 11 mil. E assim por diante. Desse jeito aqui, a nossa classe fica mais flexível, galera. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo ir mudando ao longo da minha necessidade, né? Eu poderia deixar aqui para eu poder meio que ser obrigatório para cada vez que eu rodar eu precisar fazer isso. Eu poderia manter, né? Eu poderia manter. Talvez, dependendo de como fosse, né, ficasse até mais legal, vamos dizer assim, né? Que tipo, putz, a pessoa vai calcular o tempo, ela obrigatoriamente tem que colocar as coisas aqui, ao contrário de ter que colocar dentro dele mesmo, né? Ao contrário de eu colocar aqui dentro dele mesmo, eu poderia simplesmente colocar eu simplesmente poderia colocar aqui dentro e eu poderia colocar toda vez que a pessoa fosse executar mesmo, ela colocasse o parâmetro aqui que ela necessitava, tá? Ao contrário de toda vez ela tem que mudar a taxa, né? Toda vez ela tem que executar o caramba 4. Só que assim, deste jeito aqui, entre aspas, pelo menos ao meu ver, né? Fica melhor caso queiramos fazer alguns cálculos um pouco mais complexos, né? Ou caso queiramos ter tipo já uma instância de alguma coisa já certinha, né? Na hora que eu instanciei, na hora que eu criei o objeto, eu falo, taxa tal, com coisa tal. Beleza, qual que é a taxa menor, por exemplo? Né? Então vamos dizer, então vamos colocar, por exemplo, eu vou fazer um exemplinho aqui bem besta, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, valor A, beleza? Aí eu vou colocar aqui juros simples. Então montante, vamos ver, eu vou colocar aqui investimento A, investe A igual a juros simples, né? Então, o montante é 0, porque afinal de contas eu ainda não tenho montante, né? Meu capital, ou melhor, vou colocar já com montante, né? Vou colocar, por exemplo, 12 mil. Meu capital, eu vou colocar vamos colocar aqui, por exemplo. Vamos ver qual que tem o menor tempo, né? Então, vou colocar aqui o meu capital, o montante eu já tenho, né? O meu capital eu vou colocar, sei lá, 8 mil, né? A taxa eu não tenho, né? Afinal de contas eu não tenho, e o tempo eu tenho 10 meses, por exemplo, né? Investimento B, juros simples, né? Aí eu vou colocar aqui, sei lá, tipo 12 mil, é um exemplo bem ruim, mas ainda assim, né? 8 mil, né? 0, né? E o tempo eu vou colocar, por exemplo, a 7, né? Então vou colocar aqui print. Então vou colocar aqui, eu vou colocar aqui taxa, investimento A, 2 pontos. Aí eu coloco aqui 2 pontos, ponto 4F, que eu lembre assim, né, a formatação. Aí eu vou colocar aqui ponto format. E eu tenho que colocar aqui ao mês, por exemplo. Ponto format. Aí eu coloco o que? Eu coloco investe A ponto o que? Calcular
o quê? Calcular taxa. Abre e fecha. E eu venho aqui, copio e colo, eu coloco aqui Invest B, investimento B, né? E aí eu coloco 4F e aqui eu coloco investimento B para calcular a taxa do investimento B, por exemplo, né? A taxa é maior aqui, é óbvio, né? Mas enfim, na hora que eu executar, ó, eu já tenho aqui certinho, ó. O investimento A é 0,5% ao mês, né? E o investimento B eu tenho 0,714, por exemplo, né? E aqui eu estou calculando taxa. Se fosse para calcular alguma outra coisa, né? Eu poderia ir fazendo, beleza? Mas eu prefiro instanciar aqui e depois chamar, né? Do que eu simplesmente ir colocando dentro de determinadas funções, beleza? Dá um pouco mais de trabalho também, né? Na hora que você for para mexer algumas outras coisas, né? Mas eu prefiro, pelo menos por enquanto, assim desse jeito. Você pode, inclusive, transformar isso daqui num pacote, né? Você pode transformar isso assim e aí sim colocar os parâmetros aqui, né? Aí, tipo, sei lá, aí você importaria juros simples, from juros simples, importe montante. From juros simples, importe, não sei o que, né? Calcular montante, calcular não sei o que, calcular não sei mais quanto, né? E assim sucessivamente, tá bom? Mas eu vou deixar pelo menos por enquanto dessa forma aqui. Beleza, meus queridos e minhas queridas? É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês. Né? Tem a parte aqui também de fluxo de caixa, né, que eu acho bem interessante. Né? Inclusive até eu nem coloquei a função de calcular juros. Né? Qual que é o juro que eu paguei, né, ou que eu recebi, né? Que é a diferença entre o capital, né, e o montante. Mas enfim, é isso aí. Beijos carinhosos na bunda e até mais.